Se ainda não está preocupado com o poupar para a reforma, então é melhor ouvir este episódio. Aliás, se ainda não está preocupado de todo em poupar e investir, ouça o que eu tenho para lhe dizer. No mais recente episódio do podcast Money Bar, revelo-lhe os dados mais recentes e pouco animadores sobre as projeções das pensões e a razão pela qual é urgente começar a investir o seu dinheiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje trago um tema muito importante. Se calhar com os feriados dos últimos dias, notícias e recentes acontecimentos, passou despercebido. Enquanto isso, continuamos todos na ignorância, sem fazer nada. Todos não. Alguns. Porque pelo menos os alunos do Money Lab já sabem o que têm de fazer e já têm um plano. Aliás, aproveitar para mandar um beijinho aos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira desta última turma, que já estão a fazer progressos incríveis e eu já estou a começar a receber os feedbacks de primeiros passos e são mesmo muito animadores os progressos e sobretudo é interessante ver como começam a olhar para o dinheiro de outra forma e a entender que as finanças pessoais podem não ser assim tão complicadas quando temos um plano e seguimos uma metodologia. Para quem quiser saber mais detalhes sobre quando vamos abrir a próxima turma do curso de Finanças Pessoais certificado e mais completo, basta procurar o link da lista de espera na descrição deste episódio. Ora então, vamos ao nosso tema de hoje. Especial, sobretudo porque no dia em que está a sair este episódio, não sei quando é que está a ouvir, mas no dia em que está a sair este episódio, assinala-se o Dia Mundial da Segurança Social. No entanto, meus amigos, os dados não são nada animadores, sobretudo quando falamos da sustentabilidade para assegurar pensões futuras. E para começar, explicar aqui um bocadinho como é que funciona o Sistema da Segurança Social. Basicamente, caso ainda não tenham percebido, isto é o chamado um sistema de distribuição de solidariedade social em que as pessoas que estão agora no ativo, a trabalhar, contribuem para o pagamento das pensões das pessoas que estão neste momento na reforma. E a reforma que nós vamos receber resultará da população ativa no momento da nossa idade da reforma que estará a trabalhar e as suas contribuições irão financiar então as nossas pensões. Ou seja, ao contrário do que se possa pensar, nós quando fazemos os descontos para a Segurança Social não estamos a guardar para a nossa própria reforma. Esse dinheiro está a financiar quem está atualmente na reforma. Ora, os dados demonstram que há várias décadas que o sistema não se autofinancia, como regula a Lei de Bases da Segurança Social, que é com contribuições e com cotizações, receita corrente do sistema, não são suficientes para garantir as prestações sociais. E os números mostram também que todos os anos o Estado é obrigado a injetar qualquer coisa entre 7 mil milhões, 7 mil milhões e meio de euros na segurança social para evitar que o sistema entre em ruptura. Eu estava agora até a recordar-me de uma entrevista, penso que foi o professor Jorge Bravo, sim, professor de Economia da Universidade Nova, penso que foi o ano passado, onde deixou duras críticas à forma como os dados são tratados na Segurança Social, sobretudo na falta de transparência dos dados e divulgados pelo Executivo e pela falta de credibilidade das projeções
em relação à sustentabilidade da segurança social. Este é um tema que, em bom rigor, nenhum executivo, nenhum governo gosta de falar. Porquê? Porque não dá votos. Então tentamos camuflar, tentamos pôr aqui de baixo, a coisa vai pensando. Há uma expressão que eu gosto muito, que é maquilhar o porco. A gente maquilha aqui um bocadinho o porco, disfarça um bocadinho, parece que está tudo bem, mas não está. E este é um tema que nos deve preocupar a todos. E para ilustrar isso mesmo, eu vou partilhar alguns dados mais recentes. E não é a Bárbara que diz, é a Comissão Europeia. As últimas projeções da Comissão Europeia apontam para um cenário extremamente preocupante no que diz respeito às reformas em Portugal. Segundo os últimos dados publicados no relatório Aging Report 2024, espera-se que a taxa de substituição das pensões sofra uma queda significativa nas próximas décadas, particularmente até 2050. Sabe o que é que isto quer dizer na prática? Então eu vou simplificar. É que, de acordo com a Comissão Europeia, a pensão média dos portugueses deverá passar de um valor equivalente a 69,4% do último salário em 2022 para um valor médio equivalente a 38,5% do último ordenado em 2050. Isto significa que no espaço dos próximos 26 anos, os portugueses arriscam a ter uma pensão 2 vezes inferior face à reforma em média em 2022. Vamos tangibilizar aqui um bocadinho. Em média, um salário de 1.500 euros poderá corresponder, e faites attention, a 578 euros de reforma. 1.500 euros. Portanto, estamos a falar aqui de imaginar que uma pessoa ganha vou simplificar o processo, ganha 1.500 euros até à idade da reforma, reforma-se no dia seguinte e olha para a sua conta nesse mês e, em vez de receber 1.500, recebe 577, 578, arredondando. Trata-se de um corte substancial e de um agravamento de 5 pontos percentuais face às projeções do relatório anterior, porque este relatório, o Aging Report, já tinha sido publicado em 2021 e nessa altura apontava para uma taxa de substituição de 43,5% em 2050. Eu tenho partilhado muito estes dados e tenho falado muito disto. Aliás, ainda recentemente falei disso numa palestra e os dados agora atualizados são ainda mais preocupantes. Já não é receber 43,5% de reforma referente ao salário, já é 38,5%. E esta revisão em baixa resulta de diversos fatores. O estudo é extremamente extenso e fala de fatores socioeconómicos, com destaque para as alterações demográficas, nomeadamente o envelhecimento da população, que coloca pressões adicionais nos sistemas de segurança social, e isso vem destacado no relatório. Ou seja, há aqui um problema porque nós com este sistema de que quem está no ativo paga as pensões de quem está agora na reforma, isto cria aqui um problema porque nós vivemos cada vez mais anos, o que é uma coisa boa, não é? Fantástica, a medicina ajuda-nos a viver aqui mais anos. Depois, se é com qualidade ou não, isso depois é outra conversa, mas vivemos mais anos e há cada vez menos nascimentos. Portanto, há cada vez menos pessoas a contribuir. E a crescer isso ainda temos a imigração, não é? Pessoas que imigram. Portanto, portugueses que vão para fora, portanto, deixam de ser contribuintes para a segurança social, cada vez menos nascimentos e cada vez mais pensões para assegurar. E a análise dos dados mostra ainda que o rácio de dependência de idosos, o que é isto? É a proporção entre a população com mais de 65 anos e a população da idade ativa, aqui entre os 20 e os 64, irá aumentar de forma acentuada nestas próximas décadas. Este rácio, que era de 40 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa em 2022, portanto, recordo, 40 idosos para cada 100 pessoas, espera-se que cresça 68% até 2050.
quando deverá haver 69 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Portanto, esta diferença faz com que haja cada vez mais reformas a pagar e uma população ativa cada vez menor. No entanto, esta transformação demográfica, que é acompanhada, no fundo, por uma diminuição geral da população, este declínio, digamos, é mitigado em parte, devido a um ligeiro aumento da taxa de migração líquida. A diferença é entre imigração e imigração, entre os que entram e os que saem. E da esperança de vida à nascença, com as mulheres alcançarem os 90,4 anos em 2070 e os homens a ficarem aqui com uma esperança média de vida nos 86,9, quase 87 anos. Relativamente, e é um ponto também destacado aqui no Aging Report 2024, relativamente ao financiamento das reformas, o que é que vem dizer? Detalha que a maioria das pensões será cada vez mais financiada por contribuições e impostos gerais. Ou seja, antevê-se um aumento da carga tributária, caso nada seja feito e não sejam tomadas medidas. Sabem o que é que isto quer dizer? Aumentos de impostos para financiar a segurança social, que, tal como vos falei no início, não é autossustentável. E o relatório da Comissão Europeia só vem ainda destacar mais os sérios desafios relativamente à sustentabilidade do sistema das pensões para os próximos anos. E ainda são muitos os portugueses que acreditam que a sua pensão de velhice será totalmente assegurada pelos descontos habituais para a segurança social. E o que eu vos estou aqui a demonstrar com dados que não são da Bárbara, são da Comissão Europeia, que têm vindo a ser atualizados, é que temos de fazer alguma coisa. A única forma de contrariar este cenário é começar você mesmo a tratar das suas poupanças. Porque lá está, se vai ficar à espera do Estado, já percebeu que vai ter uma surpresa desagradável. Porque, pegando no exemplo dos 1.500 euros, de um dia para o outro passa para quase um terço do valor, é como se desaparecessem do seu orçamento 922 euros. E como é que vai fazer nessa altura se não tiver investido? Sim, porque também poupar não basta. É preciso investir. E é isso que eu estou há anos a tentar alertar, ensinar as pessoas, porque infelizmente ninguém nos ensina isto na escola e eu garanto-vos, ou vocês se mexem e começam a cuidar do vosso dinheiro, ou quando abrirem os olhos já vão estar lá. E é por isso que eu vos peço que partilhem este episódio pelo WhatsApp, por e-mail, que mandem aos vossos amigos e familiares para que saibam que têm de fazer alguma coisa. E desengane-se quem tem 20 ou 30 anos se acha, mas a reforma está lá longe. Eu só vos digo, a melhor idade para começarem é já. Quanto mais cedo começarem, menor o esforço que têm a fazer. Isto em termos de poupança e investimento, porque o investir acelera aqui a criação de um complemento de reforma. Não basta só poupar. E se querem também saber mais, subscrevam também a nossa newsletter, porque vamos ter novidades em breve e vai encontrar o link na descrição deste episódio. Mas, de facto, este é um tema que eu queria trazer para alertar, queria dissecar estes dados, sem ser demasiado exaustiva, como é óbvio, porque sabendo que muitos ouvem no carro, outros enquanto estão a fazer desporto, outros estão a cozinhar, e é importante, sobretudo, alertar e trazer estes grandes números que saíram agora do relatório super recente, que se calhar passaram aqui um bocadinho, e que me deixam muito preocupada. E que deve também deixá-lo preocupado, mas não no sentido de o bloquear, de a bloquear, mas ser um ímpeto para entrar em ação e começar a fazer alguma coisa relativamente ao seu dinheiro. E era isto que vos tinha prazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também nas nossas redes sociais,
Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Todos estes links encontram na descrição do episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acharam útil, e perdoem-me aqui, eu acho que é bastante útil, partilhem com outras pessoas. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go.